que eu falei muito e poucos acreditaram é que esse tipo de questão é extremamente comum na prova da PMMG. Frase, oração, período. Aqui um pouquinho mais avançado, a PM está cada vez mais cobrando esse tipo de questão aqui, beleza? Então, não vai enfrentar a prova da PM sem saber. Frase, oração, período. Aqui, novamente, eu já fiz questão aqui no canal sobre período composto por subordinação. A gente tem que saber o que é uma frase, uma oração, um período. Como de praxe, pause, tente fazer, que a gente explica aqui para você e vamos ver se você acertou, tá? Aproveita e comenta aqui embaixo o que você achou dessa questão e o que está achando desses vídeos de questões também mapeadas, né? Acredito que está ajudando muita gente. Eu ia gostar de estar vendo esse tipo de vídeo na minha época aí, apesar que minha época ainda está vigente, né? Vou fazer esse concurso de novo aí com você. Bora lá. Para a formação de um período composto, podemos utilizar dois processos sintáticos, coordenação e subordinação. Nesse sentido, marca correta que apresenta um período composto por subordinação. Bom, frase não necessariamente precisa ter verbo, tá? Só precisa ter um entendimento. Por exemplo, se eu falar psiu, é uma frase. Se a gente escrever psiu por exclamação, é uma frase, mas não tem verbo. Oração, tem que ter pelo menos um verbo, tá? E período composto de dois ou mais verbos aí, ó, duas orações, na verdade. E é o que é aqui, que é um período, que a gente já sabe, tem que ter verbo. Tudo aqui tem verbo, se eu não me engano, beleza? Parece que tá tudo ok. Composto por subordinação. O que é esse subordinação aqui? Uma oração depende da outra, tá? Oração é como se fosse frase, mas não é frase, porque a gente viu que frase não precisa necessariamente ter verbo. Mas é como se fosse duas frases e para entender elas, precisa das duas estar ligadas. Se eu tirar uma frase, a gente não entende. A gente vai ver aqui agora. Leu meu prontuário e começou o interrogatório. Vamos ver se essa frase aqui, que temos o verbo começar, depende dessa outra aqui, que tem o verbo ler, tá? Aí você faz da seguinte maneira. Leu meu prontuário. A gente entende isso? Claro que entende. Se você falar isso com alguém, alguém vai entender perfeitamente. Começou o interrogatório. A gente também entende perfeitamente isso. Então, uma oração não depende da outra. Então, elas não são subordinadas. Elas são coordenadas. Então, não tem segredo aqui, beleza? No quarto choque, desmaiei, o verbo desmaiar, e me levaram de volta para a cela. Verbo levar aqui. Novamente, confirmando que temos duas orações. Será que uma precisa da outra para existir? No quarto choque, desmaiei. Opa, a gente entende muito bem essa frase também. Pega aqui, olha. Sempre tira aqui a conjunção, tá? O conectivo. Me levaram de volta para a cela. Opa, entendi também perfeitamente. Você vai ver a diferença na hora que a gente achar a subordinada. E acho que é essa 3 aqui, olha. Se eu quisesse, poderia escrevê-la numa sentada. O que está relacionado ao texto, tá? E o verbo querer. Temos aqui o verbo poder escrever, né? Uma locução verbal. Temos duas orações, ok. Aqui a ordem correta da frase seria: poderia escrevê-la numa sentada se eu quisesse. Aqui fica mais fácil fazer a questão se você souber a ordem direta, tá? Aqui está na ordem indireta, mas é tranquila de toda forma. Olha, poderia escrevê-la numa sentada se eu quisesse. Será que a gente entende uma separada da outra? É coordenada? Ou uma depende da outra? É subordinada? Poderia escrevê-la numa sentada. Opa, a pessoa poderia perguntar, poderia escrever o quê? O que você está falando? Ou aqui, olha, você pega a segunda. Se eu quisesse, a pessoa vai perguntar, se você quisesse o quê? Não tem sentido, a gente não consegue entender de forma clara uma ou a outra. Tem que ter as duas ali, beleza? Tem esse conectivo aqui, olha, o se, uma conjunção, tá? Que aí, sim, a gente confirma que essa é uma oração subordinada, sem dúvida. Não é tão complicado assim na hora que a gente analisa de forma bem tranquila, igual eu estou fazendo aqui, tá? Olha a última aí, olha, é coordenada. Abriu a gaveta e tirou de lá um recorte de jornal. Temos aqui o verbo abrir e aqui o verbo tirar, tá? Então, abriu a gaveta. Opa, a gente entende. Se falar, abriu a gaveta, tal pessoa abriu a gaveta, a gente entende. Tirou de lá um recorte de jornal, a gente também entende. Não fica sem sentido igual aqui de cima, olha. Poderia escrevê-la numa sentada. A pessoa vai perguntar, mas poderia escrever o quê?
Entende? Aqui, então, oração, período composto por subordinação, né? Orações subordinadas, tá? Conectivo aqui, olha, e aditivo. Então, sem dúvida aqui, conferindo a quantidade de pessoas que erraram, olha, 29% e 70% acertaram aqui, olha, 949 pessoas erraram. Muita gente, beleza? Ficou de fora aí, talvez por essa questão. Para você que está de fora, baixa os mapas mentais. Na descrição tem um link de graça. Lê os artigos. Dá uma conferida nas estatísticas também, olha, mapeei o concurso para você que não quer comprar nenhum curso, nem o grupo de questões. Olha as estatísticas aqui, deixei para você, que é mais importante na prova da PMMG. Mas para você que quer questões mapeadas diariamente, grupo VIP do Telegram, ou que tem mais dificuldade de português mapeado aí, olha, ministrado por mim, para você, gabaritar essa matéria. Te vejo no próximo vídeo, valeu, sucesso e até mais.